Estude. Muito bem. O assunto de hoje, galerinha, a gente fala sobre as propriedades periódicas. Os químicos notaram depois da tabela periódica que alguns valores, eles aconteciam de forma periódica. Algumas características, então, foram chamadas justamente assim, propriedades periódicas. A gente vai ver aí, ao longo dessas aulas, o tal do raio atômico, a energia, também chamada de potencial de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade. Essas são as propriedades periódicas mais interessantes e mais importantes que você deve conhecer. A gente começa hoje falando através do raio atômico. Por que o raio atômico? A gente vai começar. Ela é uma das mais importantes. Se a gente entender muito bem, todas as outras propriedades derivam então do raio atômico. Tudo bem? Olha só, coloquei aqui para você, de forma genérica, a nossa tabela periódica, considerando aí todas as famílias, todos os períodos, englobando também o bloco F, que está aqui embaixo. Então, coloquei através de um retângulo toda ela a tabela periódica. Eu posso falar duas coisas. Numa mesma família, ou seja, através de uma mesma coluna, o raio atômico, ele cresce, ele é crescente, então, de cima para baixo. Eu posso considerar então o que é o raio atômico? É a distância entre o núcleo, nesse caso, e o elétron mais distante da eletrosfera. Cada vez então que eu vou descendo numa mesma família ou no mesmo grupo, aquela distância entre o núcleo e o elétron mais distante vai aumentando. Por que isso vai acontecendo? Interessante, Porque eu te disse lá nas outras aulas que os nossos períodos estão intimamente relacionados com o número de camadas da distribuição eletrônica. Para uma mesma família, o número de elétrons da camada de valência não muda, mas o número de camadas da distribuição é que vai sendo alternado. Então perceba, coloquei aqui dois exemplos para você da família 1A, dos metais alcalinos, o lítio e o sódio, e fiz a distribuição eletrônica. Lítio, número atômico 3, me dá apenas 2 camadas de distribuição. O sódio, número atômico 11, já me gera exatamente 1, 2, 3 camadas. Então, realmente, com um número de camadas maior, o meu átomo passa a ser realmente muito maior. Por isso que numa mesma família, lembre sempre, eu vou sempre crescendo o tamanho do raio atômico quando eu vou descendo nesse caso, ou seja, quando eu vou aumentando o número de camadas da sua distribuição. Agora, para um mesmo período, quando os elementos são encontrados aí no mesmo período. O raio atômico ele vai crescendo, nesse caso, da direita para a esquerda na tabela periódica. Interessante, Ele vai aumentando da direita para a esquerda, ou seja, ele aumenta com a diminuição do número atômico. Aumenta com a diminuição do número atômico? É interessante essa relação. Por quê? Todos os elementos que se encontram no mesmo período possuem exatamente o mesmo número de camadas. Quanto menor for o número atômico desse meu átomo, desse elemento químico, menos ele atrai essas mesmas camadas. Bom, se ele está atraindo menos o mesmo número de camadas, consequentemente o raio dele vai ficando maior. Vamos fazer o contrário, vou fazer o raio diminuir para um mesmo período. Mesmo período, então novamente, vamos sempre pensar nessa situação. Um mesmo período possui o mesmo número de camadas. Quanto maior o número atômico, mais força eu tenho no núcleo, consequentemente mais prótons. Ele vai atrair mais o mesmo número de camadas. Quanto maior o número atômico, mais forte ele consegue atrair o mesmo número de camadas e, consequentemente, o meu raio vai diminuindo. Então, por isso que o raio atômico cresce da direita para a esquerda, num mesmo período, ou seja, ele aumenta com a diminuição do número atômico. Tranquilo? Tudo bem. Eu posso pensar também, evidentemente, dessa mesma relação quando a gente pensa nos raios de cátions e de ânions, Mas eu só tenho que tomar cuidado da seguinte forma. O raio do cátion, ele é sempre menor em relação ao átomo do átomo, em relação, aliás, o átomo que te deu origem. O raio do sódio+, do Na+, é sempre menor do que o Na, O raio do Li+, ou seja, do lítio+, é sempre menor em relação ao átomo que te deu origem, ou seja, ao lítio, Tome cuidado. O raio do ânion, por outro lado, ele passa sempre a ser maior, sempre maior do que o átomo que te deu origem. Essas relações são interessantes, você sempre tem em mente, sempre tem memorizado essa relação. Cátion é sempre menor em relação ao raio do átomo
E o ânion sempre maior em relação ao raio do seu átomo de origem também. Né? Coisas interessantes. E aqui que pega bastante. E se der um caso de empate? Olha só, eu coloquei 3 espécies para você, né? O oxigênio 2-, aliás, o neônio, eletricamente neutro, e o sódio mais. Essas 3 espécies, se você observar muito bem, possuem exatamente o mesmo número de elétrons. Eles são chamados aí, nesse caso, de espécies isoeletrônicas. Pois é um caso de empate. Por que um caso de empate? Se você fizer a distribuição de 10 elétrons, 10 elétrons, 10 elétrons, na verdade é a mesma distribuição, é uma só. A quantidade de camadas é exatamente a mesma. Mas como é que eu decido quem é que vai ter um raio maior e quem é que vai ter um raio menor? Olha só, eu posso considerar da seguinte forma. Quanto maior o número atômico, faço o mesmo raciocínio. Maior o número atômico, maior o número de prótons no núcleo, eu vou atrair cada vez mais o mesmo número de camadas da distribuição. Mais força eu tenho no núcleo, mais eu atraio as mesmas camadas. Pois é. Então deixa eu pensar. Quanto maior o número atômico, menor o raio atômico? Sim. Dessas minhas 3 espécies, então, deixa eu ver. Número atômico 8 para o oxigênio, número atômico 10 para o neônio e número atômico 11 para o sódio. Maior número atômico por sódio mais, então, consequentemente, eu tenho o menor raio. Olha lá, ó, o Na+, nesse caso, possui o menor raio. Bom, depois em seguida, se eu quisesse colocar isso daí numa ordem crescente de raio, em seguida viria, deixa eu ver, o oxigênio? Correto, lá. O oxigênio ou o neônio? Deixa eu ver. Quanto maior o número atômico, menor o raio. Então, deixa eu ver nesse caso, eu acho que o maior raio atômico aqui é do oxigênio, né? Então, neônio eu tenho em seguida, depois vem o oxigênio 2- aí, certo? Então, essa sequência crescente, né? Considerando uma ordem crescente, do meu raio. Tranquilo? Fique bem atento a essas relações, porque sempre aparece. É muito comum eles fazerem esse tipo de pergunta. Mas espécies que deu empate, nesse caso, espécies isoeletrônicas, quanto menor o número atômico, maior o número atômico, menor o raio. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima. Tchau!